robôs gigantes, monstros gigantes, um exército com traje super tecnológico e super armas futuristas. Tudo isso amarrado por um roteiro coerente com muita ação? Pois é, a gente encontra tudo isso no filme Exército do Amanhã, que acabou de ser lançado pela Netflix em nível mundial e que antes disso, em agosto, já tinha sido lançado em Hong Kong. Então a distribuição mundial é feita pela Netflix. Então, venham comigo explorar um pouquinho desse filme e se gostarem, aproveita para dar o like, comentar aqui embaixo e vamos nessa no Monstros e Aventuras! E o filme que combina justamente esses dois elementos. Aqui, no futuro próximo, nós temos o planeta se reconstruindo depois de uma série de guerras e desastres ecológicos que aparentemente ocorreram ao longo do século XXI. Só que, para piorar a situação, temos um meteoro que cai trazendo uma planta alienígena e que cresce em progressão geométrica, em velocidade cada vez maior. Só que, ao mesmo tempo que essa planta ela é uma grande ameaça, ela também purifica o ar que foi intoxicado ao longo de décadas de poluição, né? Então, ao mesmo tempo mostrando que é uma esperança para a humanidade e uma nova fonte de males descontrolada, ela recebe o sugestivo de nome de Pandora, que era justamente na mitologia grega, a semideusa que possuía uma caixa que dentro dela possuía todos os grandes males da humanidade e ao mesmo tempo possuía a esperança lá dentro. Então, olha só o nome interessante. Sendo que uma equipe especial vai ser enviada lá para poder pegar e justamente controlar o crescimento da planta para poder pegar e ser utilizada para ajudar a Terra. No entanto, eles têm um certo tempo limite, afinal, como eu comentei, a planta cresce em velocidade cada vez maior. Então, depois de determinado tempo limite, a coisa vai fugir completamente do controle. Então, temos uma missão bem complicada. E para ajudar, nós temos naturalmente um traidor, como ocorre muitas vezes desses filmes e obras, onde temos uma grande equipe de expedição que vai numa missão específica, né? E aqui não é muito diferente. E eu acho que essa linha começou acontecendo lá nas histórias do Júlio Verne, onde a gente sempre tinha alguma missão pra frente ocorrer, mas sempre tinha algum elemento humano que ficava cutucando pra atrapalhar a missão também. Apesar que eu não diria que esse elemento humano é um vilão exatamente da história, ele é muitas vezes um vilão secundário, já que o grande inimigo, a grande vilã, na verdade, é toda essa catástrofe climática que aconteceu pelo mundo, né? Somando-se a questão da planta, e que agora o exército tende a concentrar numa coisa similar quando você tem tropas militares que vão ajudar pessoas em desastres naturais, dentro da minha opinião. E aqui nós temos alguns elementos interessantes quando a gente vê a questão do elenco, já que é o filme de estreia do Nen-Fai, se eu pronunciei correto. Porém, como diretor, o filme ele é bem elaborado e mostra, assim, principalmente na parte fotográfica, uma ampla capacidade de direção, já que temos alguns personagens que são mostrados por alguns momentos breves, as suas origens, e mesmo assim você acaba se apegando rapidamente a eles, já que cada um tem um estilo diferente, tem uma personalidade própria e tem sua motivação particular ao mesmo tempo que uma motivação global. Isto é, os heróis, ao mesmo tempo que eles têm um namorado, uma namorada, alguém com qual eles se importam, que ajuda a pegar e mover pra frente, eles têm uma segunda camada, que é importante, que é, eles querem que as pessoas do mundo inteiro sejam salvas e protegidas, assim, em pessoas que enfrentam situações similares a eles. Isto é, eles têm aquela coisa, preciso me manter vivo para ajudar aqueles que preciso, porém, acima disso, eu tenho um mundo que eu preciso salvar e proteger. Só que, é claro, sem me lançar loucamente, não. Eu tenho que usar isso de forma estratégica e tenho que usar o cérebro com firmeza e com coragem para conseguir os meus objetivos. Uma coisa que é bem em oposição ao vilão, que é uma coisa muito mais burocrática, que é alguém que praticamente é quase um herói de guerra,
que pegou e reestruturou, ajudou a salvar o planeta nos últimos tempos, porém a rede de recursos que ele criou está prestes a se tornar obsoleta quando conseguirem justamente controlar a planta, trazendo uma nova era de tecnologia para a humanidade. Então, ele prefere sacrificar essa nova era de tecnologia do que perder a chance dele continuar, não apenas um cargo alto de autoridade que ele conquistou, mas de botar o nome dele na história, né? Então, essa coisa, eu vou ser o herói porque eu vou firmar na mente do coração das pessoas, independente do quanto eu realmente estou ajudando elas ou não, de quanto elas possam ser ajudadas ainda mais por outras pessoas no futuro, sabe? Então, um heroísmo que evolui para uma soberba e uma ganância quando feito de forma descontrolada. Eu gostei dessas duas linhas de oposição que acabam ocorrendo na história, né? Sendo que, é claro, não faltam monstros, não faltam robôs na história, os robôs descontrolados com o qual os heróis acabam lutando, né? Indo desde cenas onde temos eles com os nossos soldados, com trajes que eles são feitos não apenas por computador, mas com efeito plástico mesmo, os trajes realmente existem, com exoesqueletos feitos para dar a impressão que aumenta a força da pessoa, tudo mais, sabe? São muito bem bolados e temos altas sequências feitas de computação gráfica, porém bem boladinha, uma coisa que chegaria até ser uma cutscene de um PS4, diga-se de passagem, deles explorando as ruínas e lutando também contra os monstros. E você vai ter, sim, tiro, porrada e bomba. Temos a artilharia sendo usada, temos lutas contra corpo, contra monstros e contra robôs, temos ainda por cima as armas especiais explosivas que aparecem na história e combates de veículos para poder pegar e dar um clima de muita ação e perseguição ao longo da trama. E isso é feito nos mais variados cenários, desde locais que estão aqui em ruínas, onde você tem que ir com muito cuidado para as coisas não desabarem, até no meio de estradas abertas com muita ação e perseguição no meio. E o clima de tensão ocorre, somado com diversos fatores, onde temos os recursos eles se esgotando e se quebrando durante os combates, temos o fato de que as armaduras elas são movidas a energia, eletricidade, né? Então as baterias vai acabando com o tempo, sendo que ainda por cima nós temos a própria planta que está crescendo e o pessoal com o plano B de explodir tudo, inclusive os militares e a população local, se necessário, para conter a planta, se não forem conseguidos estabelecer os sistemas de controle do que essa equipe especial foi enviada lá para fazer. E os robôs também eles foram bem bolados, na minha opinião, as plantas também, assim como as criaturas. Vocês vão ver que nos trailers do filme nós temos criaturas que não são plantas, que pelo menos não aparentam ser plantas, que aparecem na história, esses alienígenas, né? E que existe uma explicação lógica para eles surgirem, inclusive porque parte da missão de errado no início não é simplesmente apenas por causa da sabotagem, mas porque a planta tem mecanismos de defesa que eles desconhecem. Inclusive, logo nos 10 primeiros minutos do filme, lembrando que uma das coisas dos filmes bem feitos de ação é que temos a famosa regra dos 10 minutos, no qual é meio que criado um micro-universo no qual vai acontecer a história, no qual você cria inclusive o ritmo da história. É só ver os filmes da Marvel que te captaram melhor, galera. E aqui não é diferente, porque é mostrado logo de cara como eles têm todo um mecanismo, um plano para poder pegar e controlar a criatura vegetal, porém, ao mesmo tempo, existem um monte de dúvidas de como está o setor, de como as coisas funcionam exatamente, de qual a biologia da criatura, né? O que ajuda a pegar e gerar um certo clima de tensão. Então, apesar de termos uns pequenos enigmas que são colocados ali, a ideia é de você, junto com os personagens, ir descobrindo como está aquele mundo, como está a melhor aquele setor que foi dominado pela criatura e destruindo as coisas pouco a pouco até finalmente chegar no órgão principal, onde é fundamental colocar o sistema que vai mudar a genética da criatura e assim transformá-la não numa arma, mas numa ferramenta que vai ajudar a reconstruir o clima do planeta. E isso tudo tem ainda por cima a questão de como é mostrado como é o governo nesse mundo, porque nós vemos um planeta que aparentemente não temos nomes de países ou mesmo de um nome de um governo mundial específico.
O planeta, ele é governado por um grupo denominado A Matriz, simplesmente, só que a gente não vê o nome de, assim, de um líder mundial, coisa tudo mais, não, parece ser uma coisa mais dispersa, e o planeta inteiro, ele é dividido em setores como se fosse uma grande batalha naval. Então, a gente vê, inclusive, que a história se passa no setor B16, especificamente. Então, é legal a gente ver, pouco a pouco a gente vê os detalhes dessa cultura e dessa estrutura que foi construída justamente para lidar com catástrofes em nível planetário. Tudo isso tendo como protagonista o herói, que é estrelado pelo Low School. Inclusive, adorei que tem um personagem melhor, um ator chinês com um nome parecido com o meu, Luiz na história, sendo que não é o primeiro filme dele, mas ele tem uma longa história, desde o início do ano 2000, de filmes de alta fantasia que ele estreia e que muitos chegaram a vir aqui pro Brasil. Depois, dê uma olhadinha em outros, como Batalha dos Deuses, por exemplo. Então, fica a dica para quem quiser pegar uma boa obra de ação de ficção científica, ou tá procurando uma obra de monstros gigantes, apesar que os robôs aqui, eu vou dizer que eles são gigantes, por causa que eles são do tamanho de um tanque de guerra, os maiores deles, e as criaturas gigantes é porque temos plantas do tamanho de prédios, né? Além disso, temos criaturas alienígenas que, se fossem semelhantes às terráqueas, teriam o tamanho de uma ervilha, e aqui elas são do tamanho de pessoas, né? Mas isso gera vários combates incríveis. O filme, ele não perde o pique, ele dá pequenas pausas para você respirar e refletir um pouco sobre o que está acontecendo, e em seguida voltar para a batalha renovado junto com os heróis, diga-se de passagem. E se você gosta de tokusatsu como Jaspion, Ultraman, e tava querendo, ou mesmo se você gosta de robô gigante, tava querendo de uma coisa mais realista, sendo que eu, por exemplo, como fã de Godzilla, eu queria muito que o monstro planta Biollante aparecesse alguma vez no Monsterverso, e eu sentia a falta de uma equipe humana realmente mais elaborada, tecnológica, semelhante ao esquadrão científico dos filmes seriados do Ultraman. Aqui, os dois são feitos de forma sublime, na minha opinião, captando todo o impacto de uma boa aventura de ação. Então, fica a dica desse material, e quem tiver outras obras de monstros gigantes, lutas ultra tecnológicas para poder pegar e dar, coloque aqui embaixo nas dicas, compartilhe com seus amigos esse vídeo para a gente continuar discutindo, e até a próxima obra. Falou!